Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 21 de dezembro. Um ótimo dia para você e para toda a sua família. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os cuidados com a alimentação e a atividade física durante o verão. É quinta, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um panetone trufado. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, oportunidades de emprego, enquete do dia e muito mais. Então fica conosco que o assunto do dia ele só está começando. E durante o verão muitas pessoas aproveitam para viajar às praias, campos e clubes. Mas para curtir a estação mais quente do ano, sem riscos à saúde, adultos, jovens e também as crianças não devem descuidar da alimentação. Nessa época do ano, são registrados, em média, um aumento de 20% no número de atendimentos em prontos socorros e hospitais do Brasil. Isso por causa de intoxicações alimentares, ingestão de alimentos mal armazenados e estragados. E isso tudo causa vômitos, diarreia, desidratação e também mal-estar. Então vamos aprender a cuidar melhor da alimentação durante o verão? E vai nos ajudar com dicas e orientações são os nossos convidados para falar sobre alimentação. Estamos com a participação aqui no nosso estúdio do Rafael Ramos, ele que é nutricionista esportivo. E para falar sobre atividade física, vamos conversar com o professor Jonas Coriolano, professor de Educação Física da Faculdade Boa Viagem e conselheiro, além de presidente da Comissão de Saúde do CREF 12, que é o Conselho Regional de Educação Física. Daqui a pouquinho vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, vamos conversar com os convidados, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Confira! Na estação mais quente do ano, a preocupação com o corpo sempre aumenta. Afinal, nessa época, o nosso metabolismo fica mais lento e existe uma maior chance de aumento de peso. E há também um maior risco de desidratação. Por isso, a proposta é investir em alimentos leves e ricos em água durante o verão. O que é que a gente indica para as pessoas? O que é que a gente está indicando, né? Sempre o consumo de saladas, legumes, vegetais, suco da fruta, a fruta in natura. Sempre bom estar variando, comendo de 2 a 3 porções de frutas por dia e também nos intervalos sempre estar se hidratando. E aí varia do suco, da água, de água de coco, entre outros líquidos também. A vice-presidente do Conselho Regional de Nutrição da 6ª Região trouxe até uma sugestão de cardápio para a gente. A gente pode estar fazendo de várias maneiras. A gente pode estar tomando um suco de laranja ou uma água de coco, comendo um pão com fibra, né, com cereal, e aí comendo um queijo branco, e aí agregando também sempre uma porção de fruta, sendo ela banana, melancia, fica a critério do que a pessoa gostar. No almoço seria um almoço equilibrado também, contendo os cereais, né, arroz, feijão, a porção de salada sempre, tem que conter carnes magras, peixe ou a carne em si. E aí na sobremesa utilizar sempre a fruta como uma sobremesa. O jantar da mesma forma, pode ser uma sopa, alguma raiz, macaxeira, batata doce. Também é preciso ter cuidado para evitar infecções através dos alimentos. Por isso, aí vão dicas importantes. Higienizar bem as frutas, as verduras, os legumes. Se for consumir um produto enlatado e não utilizar todo, retirar o produto, o que falta do produto, colocar em outro recipiente. E ao fazer a compra do produto enlatado, sempre verificar se a lata tem alguma avaria, alguma maçã, se ainda existe esse selo de lacre no produto, né? E aí, como a gente está no verão e muitas pessoas estão de férias, a intenção, geralmente, né, o que ocorre são as pessoas se alimentarem fora de casa, fazerem refeições fora de casa, em restaurantes, lanchonetes, bares. Então, assim, é muito importante prestar atenção na conduta do vendedor, como é que está aquela conduta, aquele ambiente que está sendo ofertado aquele produto. E se for em restaurante, em bar, também saber sempre a procedência.
Dicas importantíssimas, acabamos de acompanhar na reportagem. Anotou aí essas informações? Daqui a pouquinho traremos muitas outras e são dicas que são fáceis de serem colocadas em prática. Então, você que está em casa, fica atento, daqui a pouquinho teremos muitas outras informações sobre o tema, mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para que você venha interagir, venha participar conosco, venha interagir aqui no programa Assunto do Dia. Deixa eu explicar a você que está em casa o que é que você deve fazer para interagir conosco. Que tal responder a nossa enquete? Vamos lançar a partir deste momento a pergunta de hoje e você vai ligar para a gente para responder a seguinte pergunta. Você que está em casa, se preocupa com a sua alimentação no verão? Sim ou não? Liga para a gente, participa. A gente faz questão de saber se você se preocupa com a sua alimentação no verão. Nossa linha interativa é o 3424-1977, 3424-1977. Liga pra gente, responde aqui a nossa pergunta de hoje. Aproveita também a oportunidade, manda sua dúvida através da linha interativa, através também da nossa fanpage. Basta você acessar facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet, você acessa, deixa sua dúvida, deixa também seu depoimento. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Sua participação também pode ser feita através do nosso WhatsApp. O nosso número é muito simples, é o 99418-1206, 99418-1206. Manda aí quantas dúvidas você tiver e daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, é nesse período do ano que muitas pessoas aproveitam os dias ensolarados para fazer atividades ao ar livre. Para manter um corpo bonito, homens e mulheres dedicam horas em caminhadas, corridas e também nas academias. E o que muita gente acaba deixando de lado é a orientação de especialistas para a realização de atividades físicas. E quais os riscos dessa falta de orientação profissional e quais os cuidados para manter o corpo bem hidratado durante esse período mais quente do ano. Nós vamos saber com os nossos convidados de hoje. Desde já quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Jonas Coriolano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Uma satisfação, bom dia aos telespectadores e a todos que fazem o programa. Rafael Ramos também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. O verão começa oficialmente hoje aqui, né? Mas faz um pouquinho de tempo já que a gente sente um tempo um pouco mais quente, né? Essa região aqui, nossa região nordeste, temos um litoral extenso, mas também sofremos muito, às vezes, com esse calor, né? Muita gente acaba descuidando da alimentação nesse período mais quente do ano. A gente ouviu alguns cuidados básicos com a alimentação nesse período e não custa nada a gente reforçar, né? É uma alimentação mais leve? A gente precisa mesmo se preocupar e mudar esse cardápio a cada estação, Rafael? Sim, na verdade, a preocupação com a alimentação ela tem que ser uma preocupação interina durante todo o ano, né? Não somente durante uma estação. O que vai mudar basicamente durante o verão, por causa do calor do Nordeste, para quem mora na região, é a questão da quantidade de líquido que você vai acabar ingerindo também, tá? E não necessariamente esse líquido precisa ser só advindo de água, claro, nada substitui água, tá? Mas você pode ser advindo de frutas, pode chegar a partir de água de coco, pode chegar a partir de isotônico, pode chegar a partir de outros meios aí, que não necessariamente a água, tá? Nesse período também mais quente do ano, muita gente que está em casa nos acompanhando já se identificou um pouco ali no início, né, com a reportagem, professor, porque o metabolismo ele fica um pouco mais lento, fica mais preguiçoso ou fica mais agitado por conta do calor? Como é que a gente explica esse fato, né? A gente fica com mais preguiça ou não? Dá um pouco mais de disposição quando a gente vê o sol, né, brilhando logo cedo. Na realidade, o calor, ele desgasta mais, né? O colega coloca muito bem, a hidratação é fundamental nesse período, porque no período de inverno, por exemplo, o volume urinário é maior, por conta da pouca transpiração. No verão é o inverso. Então a hidratação é um fator fundamental, principalmente por conta da questão renal, e o metabolismo fica acelerado, porque há modificações metabólicas, evidentemente, com a mudança com o calor, sair de uma temperatura mais amena, que nós não temos um inverno pesado, para uma temperatura mais quente. E, evidentemente, a alimentação, o tipo de atividade que as pessoas devem buscar sempre através da orientação profissional. Se expor, correr,
fazer atividades físicas numa avenida como a Avenida Boa Viagem num sol escaldante é extremamente danoso. E isso deve ser dito que vai da criança ao idoso. É possível comer bem nessa época do ano? Tem como ter um bom cardápio? Certeza, né? Com certeza. E só se Isso é come melhor. bem quando se tem a orientação do nutricionista, ou em casa eu posso meio que pesquisar alguma coisa na internet, por exemplo, e fazer um bom cardápio? Na verdade, acho que a gente não tem a educação nutricional no colégio, entendeu? Isso é um grande problema, tá? Nas matérias básicas do currículo do colégio, a gente deveria ter uma educação nutricional e acaba não tendo isso aí. Mas, assim, você pode buscar informação na internet, tá? Tem site que tem qualidade, mas eu acho que a prescrição nutricional, ela é ideal para você realmente buscar uma qualidade de vida com um nível um pouco mais elevado, tá? Muita gente, né, quando pensa no profissional da nutrição ou o educador físico, né, pensa logo que vai procurar aquele profissional para obter um emagrecimento mais acelerado. Mas o profissional da nutrição não serve só para isso. Não, com certeza não. A gente trabalha com outras perspectivas da nutrição clínica, a gente trabalha com doenças, patologias específicas, intestinais, a gente trabalha com comorbidades específicas também, tipo doenças renais, câncer. Não necessariamente você só trabalha com emagrecimento e hipertrofia, tá? Isso é um mito que as pessoas têm que tirar da cabeça delas. E muita gente tem esse mito, né, professor, também relacionado à atividade física. Só vou procurar um bom educador físico quando eu quero ter quando eu tenho como objetivo o emagrecimento. Mas esquece, né, de pensar na qualidade de vida. O Rafael fez uma colocação riquíssima e que passa por várias outras linhas. A educação alimentar. Nós não temos essa educação alimentar, nós temos hábitos. A educação alimentar, ela se prende e ela volta-se exatamente para o que você precisa para se nutrir, para desenvolver. E nós não temos essa educação. A escola seria um mecanismo, um espaço imenso para o profissional da nutrição e outros profissionais, para o desenvolvimento, para educar realmente as pessoas, para que elas possam viver melhor, porque tudo começa pela boca. Tudo começa pela boca. E evidentemente que se não há uma nutrição adequada para o tipo de vida que você tem, para a atividade que você tem, evidentemente que você vai ter consequências negativas ou positivas. Se você se alimenta inadequadamente, come excessivamente, você vai cair no que ele falou da comorbidade ou a morbidade, a obesidade, por exemplo, o diabetes, por exemplo, que são várias doenças que estão ligadas exatamente à questão do hábito alimentar e da prática do exercício físico. Isso tem que ser conduzido. A escola é quem tem que conduzir, como a família também. Hoje as crianças, a gente tem a oportunidade de ver mães, evidentemente, despreparadas, desconhecendo, dando o refrigerante, para não citar o nome, dando refrigerante a um bebê numa chuquinha. E nós sabemos que a maioria tem um teor de açúcar, o Rafael, elevadíssimo. Então isso precisa ser feito. A escola é a base, o melhor. Tudo neste país, a base começa pela educação. E se esse pai, né, faz isso que o professor está falando, colocar na chuquinha da criança esse refrigerante, ela vai começar a se acostumar e dali ela vai criar aquele hábito. Sim. Fica mais difícil mais na frente retirar aquele que vocês nem consideram alimento, né, o refrigerante. Não, na verdade não. Sim, fica muito difícil você retirar lá na frente, porque na verdade a questão do sabor doce é uma questão de vício, entendeu? Toda vez que você alimenta-se com doce, você estimula áreas cerebrais específicas, tá? Que só sentem mais necessidade de comer doce na próxima vez. Fica ávido, então, né? Você fica ávido por doce. Até seu paladar muda, por exemplo. Quando você come muito doce, o que acontece no final das contas é que a sua percepção de doce, ela diminui muito. Então, quando você pega uma bebida que está muito açucarada, no final das contas, você nem acha que ela está muito açucarada. Uma pessoa que é viciada em doce, entendeu? Isso tem caráter genético, com certeza tem caráter genético também, que a gente não pode deixar de citar, mas o caráter comportamental e, claro, os hábitos familiares, bem como o hábito social que vai... Educação doméstica. A educação doméstica, que vai doutrinar isso aí, é fundamental para a gente ter um resultado aí positivo no final. A gente não tem essa educação alimentar na escola, mas na escola a gente tem uma cadeira de educação física, professor. Sim, sim. Esse incentivo, né,
é importante, é suficiente para essa criança que está ali na escola? Porque se tivesse associado, né, a educação Seria física perfeito. com a nutrição, a gente teria Seria um número perfeito. menor de pessoas sedentárias e com doenças associadas, né, professor? Por isso que eu te falei. A educação em muitas coisas, no direito, nas obrigações, no dever do cidadão, na alimentação, na atividade motriz, na cognição, tudo parte da escola. Pois não, pode falar. Alguns colégios da rede metropolitana aqui do Recife, particulares, eles têm nutricionista, tá? Mas são poucos, né? Poucos. Pro No universo, geral, são poucos. da quantidade de alunos que é necessário, em relação à quantidade de nutricionistas que tem, são poucos. Mas, assim, esse trabalho de formiguinha, ele está sendo feito, entendeu? Ele se iniciou, na verdade. E, assim, creio eu que com o futuro próximo, não tão distante, esse número de profissionais que está atuando dentro das escolas, ele aumenta. A gente espera que chegue também na rede pública, né? Porque quem tem um pouco mais de disponibilidade, né, para investir no futuro dos filhos com a educação particular, tem esse benefício. Mas será que na escola pública também, né, professor? É difícil, a escola pública é difícil para a população, porque não tem uma formação, uma educação dentro da escola e principalmente no lar, como ele disse. A mãe que começa logo cedo, dá ao bebê o refrigerante, o açúcar, ela está contribuindo para uma forma inadequada de vida. Aí vem o exercício físico como compensador, ou para compensar. Mas não é só o exercício físico. Os hábitos vão constituir a base, vão construir a base. A formação e a educação alimentar. Essa que é a verdade. Então, ele coloca, algumas escolas já seguem, porque isso é norma da Organização Mundial de Saúde. Estados Unidos, nós temos o país mais obeso do mundo, principalmente nos jovens. O Brasil é o segundo em obesidade, porque está aberto, a indústria produz cada vez mais e divulga cada vez mais seus produtos como milagrosos e gostosos, o doce principalmente. E essa absorção dessa alimentação, essa falta de educação, contribui para termos hoje crianças obesas. Temos um índice de obesidade muito alto. Em relação ao incentivo, voltando ao incentivo da educação física na escola, o senhor acredita que esse incentivo é muito importante a partir desse primeiro contato, né, com a atividade física? Essa criança, a partir dali, ela pode desenvolver um gosto? É fundamental a prática da atividade, porque já se sabe, existe centenas de livros, obras das mais valiosas aí, falando da importância do exercício físico na questão da cognição e na questão motriz. No entanto, a nível de governo, muito pelo contrário, se reduziu o número de atividade física na escola. Eu estou falando da escola pública principalmente. Não tem um espaço físico para o profissional atuar, não tem condição para o profissional atuar, e isso dá uma ociosidade à criança que não se educa através do esporte, porque a questão psicomotriz, o desenvolvimento neuropsicomotriz tem que se dar na escola. E temos profissionais, mas o próprio governo vai extinguindo aos poucos essa oportunidade quando o MEC anteriormente, esporte para a promoção da saúde, exercício. É um contrassenso. Esse pai e essa mãe que está acompanhando agora o nosso programa, né, que tem interesse de mudar, reeducar o hábito alimentar do filho, ele começa por onde? Ele deve cortar de uma vez tudo, né? Tira lá doces, tira lá refrigerante e só dá frutas, verduras e sucos da própria fruta? Tem que ser uma mudança assim brusca ou não? Tem que ser aos poucos? Na verdade, sempre gradual, tá? Em qualquer situação, no processo de emagrecimento, de mudança de hábitos, tudo tem que ser muito gradual. Não adianta você tentar impor alguma coisa, principalmente para uma criança, para tentar fazer uma dieta restritiva ou esse tipo de conduta que não vai funcionar muito bem, tá? O nutricionista que trabalha com a parte pediátrica hoje, da pediatria, é um nutricionista que necessariamente tem umas condutas mais amenas em relação à dieta. Porque a aceitação da criança perante a dieta é dificultosa, tá? É difícil. Sim. E aí você tem uma conduta de apresentar novos alimentos, depois tentar restringir alimentos que são mais calóricos, gordurosos, que tem essa característica de fatores antinutricionais, muito conservantes. Sensibilizar o paladar. Sensibilizar o paladar, tá? Tentar
colocar novas perspectivas de alimentos, frutas que nunca foram provadas. Então, é um trabalho que é feito aos poucos, tá? Não tem como você fazer isso. E que existe, me permita a intervenção, por exemplo, todas as outras crianças estão usando qualquer tipo de biscoito na sua alimentação. Aí você tem uma criança que está sendo colocada num processo de restrição àquele. Sim, né? sim. É muito difícil. Fora isso, você tem uma mídia muito forte, motivacional, sim. que leva a criança a estimular. Por que é que eu não posso? E uma mídia, se você perceber bem, sempre é uma mídia muito direcionada, né? Algum tempo atrás, a Anvisa conseguiu barrar alguns tipos de propaganda que eram colocadas em intervalos de desenho animado, por exemplo, na televisão aberta. Mas mesmo assim, eles sempre encontram uma forma de colocar aquilo ali, entendeu? Esse marketing, ele realmente é bem prejudicial, porque ele incentiva com que a criança não largue aquilo ali. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre os cuidados com a alimentação e com a atividade física também durante o verão. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer as informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês de casa uma ótima quinta-feira. E o destaque de hoje é o da revista Viver. São 6 dicas para a alimentação das crianças no verão. As mães também devem estar atentas com a alimentação do verão das crianças. Mesmo no caso dos bebês, a nutricionista Maria Cristina Stout relembra que a prática de oferecer alimentos com sal e açúcar logo após o período de amamentação pode interferir nas preferências alimentares ao longo da vida, além de trazer prejuízos à saúde. Ela explica que o excesso de sal pode prejudicar os rins e, no caso do açúcar, contribuir com o surgimento de cáries, diabetes e predisposição à obesidade. Para as crianças maiores, é preciso redobrar os cuidados com a alimentação também nesse período de férias escolares. A nutricionista deu algumas dicas para as mamães. É importante tomar cuidado na hora de preparar as refeições, que devem ser leves e saudáveis. Escolher também alimentos naturais, sem aditivos químicos, ingerir bastante líquido e, para chamar a atenção da criançada, vale a pena fazer um prato bem colorido e lúdico. Agora a gente vai saber mais dicas lá no estúdio. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E por falar em dicas, vamos trazer muitas outras no decorrer do nosso programa. Nesse bloco também do programa, a gente ouviu aí algumas dicas da nutricionista, né, para deixar as crianças longe, né, o quanto mais distante do excesso de sal, também do excesso de açúcar. E a gente quer saber do nutricionista que está aqui no nosso estúdio em relação a esse período de férias, Rafael. Muitas crianças ficam muito tempo em casa, ficam brincando e sempre dá uma fome, né? Quando a gente gasta energia, dá uma fome. Tem como também controlar os horários dessas crianças, né, durante essa alimentação, a quantidade do que vai ser ingerido e esses lanches. Parece que nas férias os pais tentam compensar, né? A criança se deu bem na escola durante todo o ano, então agora nas férias ela pode fazer o que quiser. Deve-se agir dessa forma ou não? Tem que ser vigilante também nesse período de descanso? Com certeza você tem que fazer a vigilância nesse período das férias, tá? É um período que basicamente um mês, 30 dias ou até mais, né? Dependendo do ciclo escolar. É um período que uma criança tende a ganhar muito peso, tá? Principalmente porque hoje a infância é criada dentro de casa. Tu não tem mais a questão da criança brincando, praticando atividade física na rua, enfim, o que acontecia 20 anos atrás, por exemplo. E não é questões de restringir, mas é só tentar fornecer melhores opções, entendeu? Porque a palavra restrição ela é muito forte para a criança, tá? Dizer que uma criança não pode comer alguma coisa é muito forte. Então, se você tenta só restringir ou mostrar opções melhores para a criança, acaba que essa criança vai pelo caminho que você está tentando trilhar, tá? E você tem um resultado bom com isso aí também, não necessariamente restringindo.
Em relação à atividade física agora, né? Um período que a criança vai passar muito tempo em casa porque foi muito bem na escola, está de férias, aproveitando. Esses pais devem deixar essas crianças dentro de casa, somente dentro de casa, brincando, professor? Tem alguma alternativa, né? No prédio mesmo, pode-se juntar um grupo de pais, por exemplo, contratar um professor de educação física Sim. e desenvolver uma atividade? Que dicas a gente poderia repassar em relação à Colônia de atividade? férias é uma Ótima boa opção. opção, né? Tem Bem colônias lembrado. de lazer. Os pais vão gastar um pouco mais nas férias porque tem cinemas, tem a gula, né? Sorvetes, Mac, etc, 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 que o Rafael colocou muito bem. E a atividade física ela tem que estar literalmente agregada a toda essa atividade de férias, justamente por conta do sobrepeso que vai se dar, pela liberdade, você colocou bem no seu questionamento, a liberdade de poder fazer tudo, de comer, etc., os cachorros quentes, os sorvetes, os Macs, etc. Então, a atividade física tem que estar presente para compensar, equilibrar a coisa. E os pais têm que também ser moderados em relação, porque o filho foi bem na escola, é obrigação dele ir bem na escola, porque o pai está investindo. Mas ser moderado nos hábitos. Evidentemente, férias, dorme-se um pouco mais, acorda-se mais tarde, vai ao cinema, faz lazer, mas a questão da alimentação e a atividade física tem que estar muito juntas para evitar o sobrepeso. Ele colocou bem, porque quando termina as férias está tudo mais gordinho, 2, 3 quilos. Para voltar à situação normal é mais difícil, né? Sim. Por conta desse costume, mesmo Sim. sendo apenas um mês de exagero. E aí você né? pensa na soma dos anos, né? Porque essa criança vai tendo sobrepeso a cada ano que vai se passando. E uma pessoa que vê uma criança levemente gordinha ou um pouco mais acima do peso, ela acha bonitinho, é fofinho, entendeu? Isso é bem aceito pela sociedade. Diferente de uma criança magra, que não é muito bem aceita pela sociedade. Então, isso com o tempo vai se acumulando e pode vir a desenvolver uma diabetes, ou até uma obesidade mesmo no futuro. Na verdade, o que tem que se acompanhar é a curva de crescimento da criança, tá bom? Tem uma curva de crescimento que é pré-determinada pela OMS, que essa curva, a criança tem que estar dentro dos padrões, tá? E não necessariamente só observa se ela está gorda, magra. A gente falou, né, ouviu o professor falar sobre atividade física. É importante também incentivar as crianças à prática de atividade física. Aí esse pai e essa mãe devem estar se questionando agora. Atividade física, será que eu vou ter que levar meu filho a uma academia para ele se exercitar? Que atividade física seria indicada, professor, para esse período da infância, né? Na infância, a atividade livre nos parques, por exemplo, onde a criança utiliza de suas estruturas articulares, da sua força muscular, de sua visibilidade, enfim, do seu corpo, para utilizar e se divertir com esse corpo. E, ao mesmo tempo, para conhecer, evidentemente, o seu potencial físico. Agora, existem atividades direcionadas, dirigidas para crianças de toda a faixa etária, de acordo com aquilo que a criança quer fazer. Ele tem o direito de escolha. Então, os pais, parques, a academia, sim, em determinada faixa etária, que é necessário também a permissão do pai e é necessário que um profissional especializado possa trabalhar a questão, entre aspas, musculação para um garoto de 10, 12 anos. As opções são diversas. Precisa-se buscar o que é melhor para a atividade da criança. Quando se fala em buscar o melhor, muita gente, quando tem dúvidas, acessa a internet, né? Tem a internet como fonte de pesquisa. E lá na internet a gente encontra muitas verdades que ajudam a gente a compreender mais o tema, tanto da nutrição quanto da atividade física. Mas na internet também a gente encontra muitos mitos, e esses mitos podem ser perigosos se a gente não levar em consideração. Então a gente separou aqui algumas afirmações que são comuns na internet. A partir deste momento vamos mostrar aqui essas afirmações e com a ajuda dos convidados vamos entender, será que é mito ou é verdade? A primeira informação é a seguinte: uma barrinha de cereal, né, a famosa barra de cereal, ela é ideal para ser consumida no verão e é bom também para emagrecer? Mito ou verdade? Mito. Porque você tem outros tipos de barra, tá? Tu tem barra de semente e tu tem barra de proteína também. O problema da barra de cereal é que basicamente a barra de cereal é uma barra de carboidrato, tá bom? Então assim, como é que uma pessoa se sente saciada só comendo carboidrato? Então é um mito, um grande mito na verdade.
E as pessoas ainda que, né, comem uma barrinha de cereal e vão para o treino, hein, professor? Fica difícil, né? Só Muito uma barrinha de cereal. carboidrato, ela vai ter um equilíbrio melhor na atividade, porque o consumo dela vai ser maior de acordo com a intensidade do exercício que ela vai praticar. Pode ser que a barrinha de cereal seja absorvida, consumida rapidamente se ele entrar num treinamento intenso. E não é o suficiente. Ela não é suficiente. Na Por verdade- isso que a gente faz esse alerta, né? Exatamente. Na verdade, acho que o grande trunfo mesmo, ou é o alimento propriamente dito, tá? O alimento in natura, um bom carboidrato, uma boa batata doce, uma macaxeira, um inhame, ou um suplemento, tá? suplemento. Que tenha uma boa qualificação. Então, acho que a barra de cereal ela caiu em desuso nos últimos 5 anos, 6 anos. E quando se fala em suplemento, é preciso também ser receitado, se assim eu posso classificar, repassado, né? Por um profissional da nutrição ou um educador físico pode fazer isso? Profissional da nutrição. Profissional da nutrição. A suplementação, ela está restrita para o profissional da nutrição, tá bom? Com Que vai levar em certeza. consideração vários aspectos, né? Com certeza. O aspectos- resultado, o que é que vocês levam em consideração antes de passar uma suplementação? A gente leva em consideração aspectos clínicos, a gente leva em consideração aspectos bioquímicos do paciente, a gente leva em consideração a atividade que ele está fazendo e leva também a rotina. Então, não é um trabalho fácil, tá, de você tentar fazer, mas quando você junta todos os fatores, você tem que trabalhar a individualidade biológica do paciente, tá? Então, uma dieta muito abrangente, uma dieta da moda, por exemplo, é uma dieta que não serve para todos. Porque você pode ter uma situação específica, uma patologia específica, por exemplo, e esse paciente quer praticar musculação, um diabético que quer praticar musculação. Então, você tem que trilhar por outros caminhos aí. E o profissional da educação física também leva em consideração essa questão da individualidade, né, professor? Sim. Um exercício ou uma prática que está na moda, ela pode servir para o professor Jonas, mas para mim, por exemplo, pode não servir. Na realidade, Rafael colocou bem, todos nós somos individualidade, né? Se olharmos para nossas mãos, temos 5 dedos e todos participam e todos têm função percípua, né? Na realidade, o profissional da educação física na orientação, como médico também, ele tem que conhecer o emocional do seu paciente, ele tem que trabalhar o paciente. Qualquer profissional nessa área de corpo, de saúde, ele tem que observar esses detalhes, ele tem que conhecer, ele tem que fazer uma anamnese, o questionamento para as pessoas, para conhecer um pouco até mesmo da personalidade dessa pessoa. Tem pessoas, como o Rafael colocou bem, quer seguir a moda é isso, eu vou fazer, mas o meu perfil não é para isso. A minha personalidade não é para isso, a minha atividade de trabalho não me dá essa condição. Então é o profissional que vai, evidentemente, conduzir a coisa e moldar de forma que ele atenda a necessidade do cliente e que ele fique satisfeito. Isso tem que ser feito. Na verdade, isso gera um grande efeito negativo. Porque quando você tem muito paciente que segue uma dieta da moda, você acaba frustrando esses pacientes. O paciente chega no seu consultório frustrado. Aí eu segui tal protocolo, eu segui tal dieta da moda e eu não tive tanto resultado. Como é que você vai me dar um resultado melhor do que essa dieta que estava super na moda? Então, é mais ou menos por aí que funciona, porque o paciente começa a ficar desacreditado com ele mesmo. Então, isso tem um efeito negativo a nível psicológico também. E acontece, permita-me, isso que ele está colocando é um fato. Quando esse cliente chega desiludido porque não conseguiu perder peso e alguém, 1, 2, 3 amigos conseguiram, mas eles esquecem da característica genética de cada um, da vida, da base de cada um. Então ele chega cobrando ao profissional resultados baseados naquilo que ele ouviu e não daquilo que ele conhece. E aí a responsabilidade do profissional aumenta em função de como profissional, conhecedor do metabolismo, do problema, conduzir e trabalhar o lado psicológico que ele vem cobrando. Você vai conseguir fazer porque eu faço isso há tanto tempo e não consegui. Não é verdade? Acontece isso muito. é o que acontece muito, pela falta de informação. Ótimas explicações para deixar você mais bem informado. Vamos aqui a outro tópico. Vamos saber se é mito ou verdade. Treinar em jejum, agora no verão, esse período mais quente, ajuda a emagrecer mais rápido? Mito ou verdade? Isso aqui deve ser feito, professor? Se o camarada não tiver comida e passar fome, ele emagrece, ele vai perdendo tudo que ele tem. Então, isso aí já mostra. Se você não nutre
para poder gastar, não faz a sua poupança energética, evidentemente que partir para o desgaste físico vai trazer consequências. Vai fazer uma hipoglicemia, vai sentir tontura, vai passar mal. A alimentação, a nutrição é a essência da vida. Uma boa nutrição, uma boa orientação nutricional, o corpo já é movimento. A nutrição alimenta e repõe a energia consumida por esses movimentos, até mesmo o pensamento, a atitude mental. Então, treinar em jejum, de jeito nenhum, tem que se alimentar. Existem algumas estratégias mais recentes, por exemplo, o jejum intermitente, tá bem na moda isso e, enfim. São estratégias válidas, mas a gente tem que analisar para quem, tá? Você tomar um comentário desse generalista acaba que prejudica uma pessoa que não tem condições de fazer um protocolo desse, tá? Então, imagina uma senhora de 60 anos de idade, um idoso, que quer emagrecer e vai fazer um protocolo desse, ele vai ter uma hipoglicemia com certeza. E aí, de repente, se você tenta transportar isso aí para uma perspectiva mais esporte, uma pessoa que é atleta, fisiculturista, por exemplo, talvez seja uma estratégia que caiba bem. Tá? Ok. Vamos a um próximo ponto. Ótimas explicações. Temos aqui outra afirmação. Mito ou verdade que a granola ela deve ser consumida durante o verão apenas no período da manhã? Mito ou verdade? Mito. Granola é um ótimo alimento, tá? Já foi mais famosa até, mas continua sendo um ótimo alimento, tá? O problema é como você faz a utilização dessa granola, tá? Normalmente a granola foi muito associada, há alguns anos atrás, com açaí. Você comia açaí, granola e açaí, né? Tinha isso. Mas não necessariamente você precisa comer granola só no primeiro período da manhã, tá? A gente pode colocar essa quantidade de granola à noite, no treino, depois de um treino, para suprir a necessidade de carboidrato, por exemplo. Ok, próximo ponto, mito ou verdade? Olha só o que diz a próxima afirmação. Usar roupas para fazer suar mais, né? Aumenta a queima de gordura, professor? Eu tenho que ir mais agasalhado nesse período mais quente? Desidrata muito mais rápido e traz consequências vasculares e neurológicas. Mas essa dúvida aqui, professor, o senhor já respondeu essa dúvida antes? Alguém já chegou a perguntar ao senhor que se... Ir com mais roupa ali para a academia vai ajudar a emagrecer mais rápido? Tem pessoas ainda que se apoiam nesses mitos, porque nosso corpo são 70% de água. Evidentemente, a hidratação, falamos no início aqui, a hidratação é fundamental na vida do indivíduo. Imagine se você bota uma roupa para frio, para fazer exercício num calor desse tão grande. Ele vai ter uma hipotermia, ele vai ter consequências renais, ele vai ter perda excessiva de líquido. É inadequado. O corpo se perde o peso pelo metabolismo do corpo, não pelos agasalhos que se tentam, pelo vestuário. Na verdade, essa é uma afirmativa bem antiga, tá? Que as pessoas tendem a continuar utilizando para aquela situação de final de semana. Eu quero entrar numa roupa para o final de semana e aí eu preciso perder 2 quilos. E ele começa a fazer esse tipo de atitude aí que é perde água. Perde água, não está perdendo gordura, tá? É só uma ilusão. Okay. Desidrata e complica ainda o sistema renal dele. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas, quer participar conosco aqui do programa, manda sua pergunta através da linha interativa 3424-1977, 99418-1206, é o nosso WhatsApp, manda aí sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler essa dúvida e responder ao vivo. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre os cuidados com a alimentação e também com a atividade física durante o verão. E você que está em casa, tem dúvidas, quer participar aqui conosco, você pode interagir através do 3424-1977, é a nossa linha interativa, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Manda aí sua dúvida que vamos ler e responder ao vivo.
Vou falar em participação aqui no nosso programa. Eu tenho uma ótima notícia para você que acompanha sempre aqui ao programa Assunto do Dia. Vou falar para você essa novidade que você, no ADD, né? Você vai ter a oportunidade de aparecer aqui no telão do Assunto do Dia. Que tal aparecer aqui no telão do nosso programa e ainda desejar coisas boas para todos os telespectadores do programa? Pois bem, você pode fazer isso. Basta gravar um vídeo com uma mensagem especial e essa sua mensagem será exibida aqui no nosso último programa de 2017. Você que interagiu com a gente durante todo o ano, grava aí seu vídeo. A gente lembra que o celular deve estar assim, né, nessa posição, o celular deitado, você grava sua mensagem, manda pra gente. Na linha interativa, você pode mandar também através do nosso WhatsApp. Na verdade, você vai mandar pra gente através do WhatsApp. A linha interativa, você liga para mandar sua dúvida. E no 99418-1206, você vai mandar esse vídeo. Grava um vídeo aí bem rápido, desejando muitas coisas boas para os nossos telespectadores. Manda pra gente que no último programa do ano, no dia 29 de dezembro, esse seu vídeo vai aparecer aqui no telão do programa Assunto do Dia. A gente conta com sua participação. Manda aí o quanto antes esse vídeo, que a gente vai fazer uma seleção e exibir aqui no nosso último programa do ano. É você no ADD, ok? Vamos voltar a falar sobre o tema. Estamos falando aí sobre os cuidados com a alimentação e também com a atividade física durante o verão, nesse período mais quente do ano. No bloco anterior, a gente começou a aprender mais, né, sobre mitos e verdades, o que é verdade, o que é mito sobre o tema. Então a gente vai dar continuidade aqui, temos outras informações importantíssimas e a gente quer saber se é mito ou verdade. Olha só, o café, ele deve ser evitado no verão por conta do calor? Tem alguma relação, mito ou verdade? Não, de forma alguma. O café, na verdade, o café sempre fica variando de vilão e mocinho, né? Tempos em tempos ele tá bem, tá mal. Mas no geral, o café ele é termogênico, tá? Mas você tomar o café, necessariamente o café é uma xícara de café e não a cafeína, assim, a substância, o suplemento, não faz com que você eleve tanto sua temperatura corporal, tá? Porque a quantidade de cafeína é bem baixa dentro de uma xícara de café. Mesmo que essa seja um café expresso, por exemplo. Então você pode tomar café no verão, não tem problema nenhum. Ok, até termogênico, né? Pode ajudar você antes de fazer uma atividade física, pode acelerar um pouquinho o metabolismo, pode ser utilizado com essa finalidade também? Pode sim, pode sim. Na verdade, a grande maioria dos pacientes que não tem nenhum problema, tipo hipertensão ou algum problema cardiocoronariano, pode utilizar o café sem maiores delongas aí e tem um benefício muito bom. Próximo ponto, vamos conferir aqui a próxima tela. Será que é mito ou é verdade? No verão, o indicado é comer apenas salada no almoço. Mito ou verdade? Mito, tá? Na verdade, o que você tem que considerar é a quantidade de carboidrato ou a estratégia nutricional que esse indivíduo está se submetendo. Não necessariamente ele precisa comer salada, mas, por exemplo, se ele estiver no processo de emagrecimento e numa restrição de carboidrato, automaticamente o nutricionista já calcula que ele tem que reduzir a quantidade de carboidrato, no caso um arroz, no caso até mesmo feijão, por exemplo. Mas isso vai depender da necessidade, da estratégia que ele está se submetendo, tá? Não é uma afirmativa específica. Próximo ponto, outra tela, mito ou verdade, olha só. Logo após a atividade física, devemos ingerir alimentos como leite, iogurte, desnatados e queijos magros. Que é o famoso pós-treino, né? É o pós-treino. A quantidade de proteína que tem nesses alimentos já foi provada em pesquisa científica, tá? Que é eficiente na questão da reposição de proteína e hipertrofia, tá? Então, eles mantêm a aminocidemia alta, tá? Hiperaminocidemia, e aí você tem o desenvolvimento da massa muscular a partir deles. Normalmente o pessoal usa mais suplemento mesmo, whey protein, mas não que esses alimentos não possam ser utilizados, tá? É só você ter a quantidade correta prescrita. Próximo ponto, vamos ver o que diz a próxima afirmação. Beber água durante a refeição é essencial? Não, não é essencial. A gente tem que colocar 2 pontos aí especificamente falando. Um é a temperatura da água, que ela pode influenciar na questão do suco gástrico, tá? Ele pode demorar um pouco mais para você digerir alguma coisa. E a outra é que acaba que insuflando o teu estômago de água e você fica com menos fome. E depois de um momento rápido você volta a ter fome de novo. Então, a gente dá preferência que o paciente só
coma o sólido sem ingerir líquido, tá? Isso é uma conduta quase que geral, assim, todos os nutricionistas. Ok, vamos ver essa próxima tela. Olha só, para um bom rendimento do exercício físico no verão, não podemos esquecer de ingerir água, pois quando nos exercitamos, perdemos muito líquido através do suor. Mito ou verdade, professor? Isso aí é um fato fundamental. Já falamos anteriormente, 70% do corpo é água. E se o indivíduo, num tempo mais quente, com temperaturas como a nossa aqui no Nordeste, se exercita no sol ou mesmo na academia, o calor existente no ambiente é bem maior do que no inverno e, consequentemente, a sudorese aumenta. A necessidade, consequentemente, do volume de água reposto será em torno de 2 a 3 litros por dia, dependendo do tamanho do camarada, do corpo dele, do peso, etc. É fundamental a hidratação sempre. Na verdade, a referência são 0,35 ml por quilo de peso. Tá? Por quilo de peso. Então, quando você tem mais ou menos um indivíduo de 70 quilos, você tem mais ou menos 2,5 litros de água. Tá? Mas se o indivíduo tiver 100 quilos, 110 quilos, você só faz o cálculo bem rápido e você obtém o resultado. É bom lembrar que 2,5 litros, né, esses 2 litros, eles podem ser divididos durante todo o dia. Pode, não é de uma única vez que tem que tomar tomar 12 litros. É necessário que ele seja dividido para você não absorver aquilo de uma vez Algumas só. pessoas pensam que eu não vou tomar essa água toda e se omite de tomar. A gente também não pode esquecer que todo alimento ele contém água, tá? Então, assim, se você come muita fruta, se você acaba ingerindo alimento que tem muita água, você também está se hidratando, tá? Mas no final das contas, nada substitui a água. Tem que tomar também. Próximo ponto, temos aqui outra tela para afirmar o seguinte: descobrir se é mito ou verdade que os sucos e os refrigerantes, eles substituem a água na hora de se hidratar? Nunca. Mito ou verdade? Nunca. Mitão. Mito. Não precisa nem explicar isso aí. Na verdade, essas bebidas, elas têm uma quantidade de fructose ou têm uma quantidade de glicose, tá? A glicose, necessariamente, ela faz com que você sinta mais sede. Então, quando você bebe um refrigerante, que ele está gaseificado e está com muita quantidade de carboidrato, normalmente são 30 a 40 gramas de carboidrato, tá? Você sente mais sede, porque o doce te dá sede. Então, normalmente, você tende a tomar de novo mais refrigerante. Tá? Os sucos não tem tanto problema assim, mas hidratação, água, tá? Água de coco no máximo. O problema é só se for industrializado esse suco, né? Sim, porque o suco tem vários adoçantes. Sim. O suco industrializado, na minha concepção, tá, de nutricionista que já atua há algum tempo, é mais um refrigerante, só não tem gás, tá? Então, assim, o marketing que é empregado em cima desses sucos, não vou citar nomes, mas não é um marketing que é positivo. Você acaba tendo as pessoas ingerindo esse tipo de suco, achando que está fazendo a melhor troca do mundo. Estou trocando um refrigerante por um suco industrializado, quando na verdade não está fazendo. Está fazendo uma má opção. Na realidade, pegando a deixa dele, as pessoas não procuram ler a composição de cada um desses produtos. Então, vai no embalo e toma e gosta, e toma e gosta, e depois obesidade. E o tratamento é bem mais caro do que a caixinha do suco. As pessoas que são resistentes à água, né? Tem algumas pessoas que dizem que não gostam de beber água. Tem alguma coisa que a gente poderia dizer, orientar essa pessoa? A gente ouve falar, né, às vezes, em saborização dessa água. Pode ser algo que se torne mais atraente, né, a ingesta da água? Sim, a gente pode saborizar a água, tá? Gengibre, limão, morango, pepino. Você acaba dando um leve sabor àquela água e normalmente tem uma aceitação melhor para esse tipo de público, tá? Então, é uma boa ideia. Além das substâncias que são ativas, né? Das frutas, enfim. Inclusive, tem uma participação aqui através do nosso WhatsApp. O Paulo, ele que é de Abreu Lima, ele disse que utiliza muito, né, a água com gengibre. Serve para emagrecer? É a dúvida dele, né? Água com gengibre. Olha, o gengibre ele é termogênico, tá? Mas isso também não resulta, no final das contas, uma perca de peso. O que vai resultar a perca de peso é ele praticar dieta, tá? O gengibre ajuda, é um coadjuvante. Só isso. E praticar atividade física também, né, professor? Quer fundamental. Emagrecer? Vamos se movimentar. Se consome energia com movimento. É a base de tudo na vida. Seu carro, para sair do local, ele precisa de uma centelha, disparar e combustível para ele andar. Senão ele não anda. É consumo de energia. Ótima explicação. Próximo ponto aqui, mito ou verdade? Olha só. O alimento que tem pouca caloria, ele pode ser consumido sem culpa no verão?
Na verdade, nenhum alimento pode ser consumido sem culpa, tá? Eu tenho uma conduta no consultório de falar assim, todo alimento ele tem que ser ingerido de forma consciente. Até quando você está jacando, até quando você está cometendo o seu desleixo lá no final de semana, você tem que estar comendo aquilo de forma consciente, tá? E não colocar a culpa no alimento. Eu engordo porque eu tomo cerveja, eu engordo porque eu como coxinha. Não. Você engorda porque sua atitude não está sendo correta perante o que foi prescrito, tá? Então, na verdade, não existe esse alimento que pouca caloria, não existe. Existe você tentar manter o foco aí. Disciplina é a palavra. Não devo, não posso, não como. Olha só. Pergunta um diabético disciplinado, se ele passaria por isso. Não, porque ele sabe o risco que ele leva, ele usou bem a palavra, consciente. O risco que ele se submete se ele extrapola os limites dele, os limites que o próprio organismo impõe. Sem isso, é a consciência mesmo, não é o alimento não, porque quem bota na boca é o próprio indivíduo. Uma boa palavra, né, para colocar agora na agenda, né? Geralmente agora, final do ano, as pessoas começam a planejar o ano seguinte, né? O que é que vai fazer no próximo ano. Bota aí nessa agenda, né? Nessas suas anotações, a palavra disciplina. Se lembra, né? Quando você quiser ou perder peso, ou quando você pensar em expectativa de vida, em qualidade de vida, lembre da disciplina, né? Que vai fazer muito bem, né, professor? As pessoas procuram muito a questão da motivação. Tá, mas acho que o fundamental mesmo é a questão da disciplina. A disciplina é tudo na vida de qualquer ser humano. Ok, vamos a uma última tela aqui, a última afirmação, será que é mito ou verdade, que a carne vermelha é mais indicada para ser consumida durante o verão? Mito ou verdade? Mito. Na verdade, a gente tem que tentar variar mais entre as opções de carne, tá? De alimentos carnes, então você tem peixe, você tem frango, você tem outras perspectivas aí, outros alimentos que você pode utilizar. Não somente a carne vermelha, mas não existe nenhuma recomendação que a carne vermelha tem que ser ingerida necessariamente no verão. Eu acho até que foi alguém que gosta de churrasco, por exemplo, que criou essa assertiva aí. Os crustáceos são vai frequentar mais a praia, sim, né? Sim, é uma pergunta bem recorrente essa. Os crustáceos são uma boa opção, tá? Uma boa opção, são muito ricos. Só tem que tomar cuidado com a condição higiênico-sanitária, tá? Que normalmente o problema, quando é com crustáceo, é um problema mais sério. Uma DTA de um crustáceo normalmente é um problema muito sério. Leva à internação, principalmente ostra, acontece muito. Você tentar ver se a pessoa é alérgica, porque tem gente que nunca comeu, por exemplo, mexilhão. Você tem 30 anos de idade e nunca comeu mexilhão. Aí vem para Pernambuco, passar umas férias, come mexilhão, pode ter uma reação alérgica específica, tá? Frituras também, né? Durante esse período do ano é bom ficar um pouco distante. Frituras é bom ficar sempre distante. Não, nesse período do ano, não. Tá? Fritura ele aumenta o teu perfil inflamatório, tá? Por ser óleo vegetal, pode ser também gordura animal, ele aumenta teu potencial inflamatório. Então, o que as pessoas tendem a chamar de remoso, quando você come alguma fritura, você tende a desenvolver, tá? Porque ele aumenta teu potencial inflamatório. Então, não é uma boa opção, não. Ok, temos agora várias participações através do nosso WhatsApp, 994 18 1206, 994 18 1206. E tem a dúvida aqui da Rose, ela que mora no bairro da Várzea. Ela quer saber o seguinte, em qual local, né, é melhor para praticar atividade física, no caso, para fazer musculação, em ambiente refrigerado ou sem ar-condicionado? Acho que a academia que ela frequenta, pode ter esse ar-condicionado. Ela quer saber se o local mais indicado seria numa academia com ar-condicionado ou sem ar-condicionado. O que é melhor para o corpo? Para o momento do verão, que é o tema, evidentemente, uma academia com ar-condicionado refrigerado ajuda mais, porque evita também uma coisa que é desagradável nas academias, que tem pessoas que transpiram muito e quando utiliza o material fica encharcado do suor daquele que praticou antes. E aí se usa uma toalhinha com álcool e tal, mas a toalhinha já está suja porque já foi usada muitas vezes, é um risco de contaminação. Mas um ambiente mais agradável, refrescante, tem uma resposta melhor no próprio entusiasmo e na vontade de fazer o trabalho físico.
Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados mais uma vez, porque eu tenho uma ótima notícia para você que está acompanhando o programa Assunto do Dia. A ótima notícia vem de lá da Lady Eva Moda Evangélica. Ela está lotada de belas roupas para o seu fim de ano, isso mesmo. É um verdadeiro show de novidades e também de variedades. Para a mulher evangélica, a Lady Eva ela recebeu uma fantástica variedade de roupas das marcas Fascínios, Via Tolentino, Saron e Bela Herança. São centenas de vestidos sociais e de festas com descontos arrasadores. São roupas exclusivas, lindas, modernas, que você que está em casa vai se apaixonar. E mais, tem saias longas, saias jeans, sarja, belas camisas sociais acetinadas com descontos que variam de 10% a 40%. Na Lady Eva é impossível você não encontrar a sua roupa, a roupa do seu gosto e também do seu jeito. E para o homem evangélico, a Lady Eva também tem ternos 100% poliéster, por apenas R$ 199,00. E um detalhe muito importante é que você leva inteiramente grátis uma bela gravata. Então não há dúvidas, ternos a partir de R$ 199,00, mais uma gravata inteiramente grátis. É o menor preço do Brasil. E mais oferta sensacional, vamos conferir agora mais uma oferta sensacional. Tem ternos alto brilho, lindas cores com desconto real de 30% a 40%. É preço baixo e super desconto é vantagem real. Só quem compra muito pode vender mais barato. A Lady Eva também dispõe das marcas Fidele, APA, Divanelli, Mabis e WL. Lembrando que tudo que você comprar na Lady Eva vai estar em até 6 vezes sem juros. Isso mesmo, 6 parcelas sem juros. Temos um recado especial para você. Confira esse vídeo. Chegamos a mais um final de ano. É tempo de renovação e celebração. A Lady Eva Moda Evangélica está preparada para lhe receber. Dispomos de uma grande variedade de ternos diferenciados, blazers, camisas e gravatas. São lindos vestidos sociais e de festas, blusas, muitas saias e vestidos jeans. São 3 lojas. Lady Eva no Shopping Costa Dourada, Shopping Guararapes e em Boa Viagem, aberta todos os domingos de dezembro. A 200 metros da pracinha. Fone 3327-2204. Pois bem, Lady Eva Moda Evangélica, a sua roupa de fim de ano está aqui. Lady Eva Moda Evangélica, essa a gente recomenda. Tem Lady Eva em Boa Viagem, tem também no Shopping Costa Dourada e no Shopping Guararapes. A loja de Boa Viagem, inclusive, abrirá todos os domingos das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Aberta aos domingos das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Quer outras informações? Liga para o número 3327-2204, 3327-2204 e com esse recado a gente vai a um rápido intervalo, mas a gente lembra que no próximo bloco do programa tem uma receita especial. Quem vai nos ensinar a receita é a gastrônoma Luciana Luna. Olá, Luciana! Olá, Valdson! Hoje nós vamos de panetone e a dica é especialmente para você que ama chocolate. É já, logo após o intervalo. Fiquem ligados! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar uma deliciosa receita natalina. É um panetone trufado. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Oi, gente, tudo bem com vocês? Para finalizar a nossa série de receitas natalinas, nós vamos incluir no nosso cardápio um prato bem tradicional desta época, o panetone. E para deixá-lo ainda mais gostoso, nós vamos fazê-lo trufado. Panetone trufado é a nossa receita de hoje, então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, você vai precisar de um panetone, 395 gramas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite, 3 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de chá de margarina, 100 gramas de chocolate ao leite e 50 gramas de creme de leite.
Esta receita é bem simples. Nós vamos começar preparando um brigadeiro de leite em pó. Então, numa panela, nós vamos colocar o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a margarina. Lembrando que aqui eu estou colocando 100 gramas de creme de leite. Agora nós vamos mexer em fogo baixo até que fique cremoso. O brigadeiro já está pronto, como vocês podem ver, ficou bem cremoso. Agora nós vamos esperar esfriar um pouco e preparar a cobertura. O próximo passo é preparar a cobertura. Aqui nós temos o chocolate ao leite, que eu vou colocá-lo num recipiente e vou levá-lo ao micro-ondas de 30 em 30 segundos para derreter. Após derreter bem o chocolate, eu vou misturá-lo ao creme de leite. Lembrando que aqui nós temos 50 gramas de creme de leite. Nós vamos para a montagem. Aqui eu tenho panetone e eu vou retirar o miolo dele. Feito isso, nós vamos recheá-lo com o brigadeiro de leite em pó. Eu vou colocar aqui a tampinha do panetone. O próximo passo é colocar a cobertura de chocolate. E para finalizar, nós vamos polvilhar leite em pó por cima. Esta foi a nossa dica de hoje. Simples de fazer e com ingredientes acessíveis que você pode fazer na sua casa. Espero que tenham gostado e até o próximo Receita do Dia. Eu gostei muito dessa receita, Luciana Luna. Mais uma vez, muito obrigado por essa dica, né? Você que está em casa, se gostou também, perdeu algum detalhe da receita, não fique preocupado que assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage. Acessa, você vai encontrar lá esse vídeo, né, com essa receita lá na nossa fanpage. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, vamos seguir aqui com o nosso programa para conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção a você que está em casa e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas. Vamos trazer agora oportunidades de emprego para você que está em busca dessa recolocação. Tem 2 vagas para costureira de máquinas industriais. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é de ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, salário R$ 1.100. São 2 vagas para costureira de máquinas industriais. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Agora temos 2 vagas para operador de caixa, 2 oportunidades para operador de caixa. Para preencher a vaga, uma dessas vagas, ensino médio completo, experiência exigida de 6 meses, salário R$ 1.008. 2 vagas para operador de caixa. Temos mais oportunidades, agora tem 5 vagas para vendedor interno, 5 oportunidades, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 937. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco,
número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, te desejo muito boa sorte. E agora a gente segue aqui falando sobre cuidados com alimentação e também com atividade física durante o verão. Muita gente acessou aqui o nosso WhatsApp, deixou dúvidas e a gente vai seguir aqui para responder a essas participações. Através do WhatsApp temos aqui mais outra participação. Vamos ver de quem é o próximo comentário. Olha só, agora chegou do Osmar Pedrosa. Ele fala o seguinte, Osmar Pedrosa de Piedade, ele quer saber do Rafael. Rafael, dá uma boa dica aí, qual uma alimentação saudável para o café da manhã? Osmar Pedrosa de Piedade. Olha, no geral, o café da manhã sempre tem que ter uma porção de carboidrato, tá? Porque você passou a noite toda dormindo, necessariamente, e você já está muito tempo sem comer. E tem que também ter uma boa porção de proteína, tá? Uhum. O grande problema da população em geral é que a população só come o carboidrato. No geral, um pão com manteiga, um pão com margarina é um copo de café com leite. Então, tu tem um carboidrato de rápida absorção, tu não tem um carboidrato de tanta qualidade e ainda assim tu tem pouca proteína. Então, de repente, uma batata doce, uma macaxeira, um inhame, mais um ovo. O ovo é uma ótima opção de proteína, tá bom? Cuscuz também, né, professor? Será que entra, Rafael? O cuscuz ele tem um índice glicêmico um pouco mais alto. Vai depender para que tipo de paciente. Se, por exemplo, ele for praticar atividade física logo depois do café da manhã, não tem problema nenhum, mas tem que se regrar, tá? Tem que ver quantidade. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas disse que é do bairro de Boa Viagem, quer saber o seguinte: quem sofre de ácido úrico, né, pode fazer a dieta cetogênica? Olha, eu acho que é uma conduta muito arriscada para quem tem ácido úrico alto, tá? Porque necessariamente a dieta cetogênica consiste no máximo em colocar 50 gramas de carboidrato e basicamente proteína todo o momento do dia. É uma dieta que tem um período de curta duração, mais ou menos de 10 a 21 dias, e ela acelera o teu metabolismo, mas a duros custos, tá? Metabolizando basicamente proteína. E aí o que acontece é que o cerne do problema do ácido úrico alto é a questão da proteína, das purinas, tá? Então, não necessariamente é uma boa indicação, tá? Eu não indicaria. Ok, temos aqui a Carla Silva, ela quer saber o seguinte, né? Nunca gostei de praticar atividade física, mas diante das informações que eu obtive no programa, vi o quão importante é praticar essas atividades. Ela quer saber por onde começar. Uma caminhada é um bom começo, professor? É um bom começo. Primeiro, ela deve procurar o médico, fazer uma avaliação clínica, ver como está o estado, se ela nunca praticou, se ela não se identificou, a idade dela, o peso corpóreo, fazer uma avaliação clínica, depois procurar um bom profissional para receber a orientação da base, começar a caminhar, que roupas ela deve caminhar, o tempo que ela deve fazer a caminhada. E à medida que ela for se adaptando ou adaptando o corpo ao processo evolutivo do exercício, evidentemente que ela vai chegar a opções muito mais fortes e vai criar um hábito e, consequentemente, melhor qualidade de vida física. E acrescento que eu acho que é muito importante a questão da equipe multidisciplinar, tá bom? Se você perceber nesses polos de atividade física que estão espalhados pelo estado do Recife, você sempre tem um nutricionista, tem um educador físico, tem um médico à disposição, entendeu? Então, assim, a equipe multidisciplinar ela é fundamental no processo. Tanto da prática da atividade física como para o emagrecimento, tá? Então, médico, fisioterapeuta, nutricionista e educador físico. O professor falou num ponto muito importante que a gente falou sobre isso também no começo do programa, a escolha de um bom profissional. No caso da educação física, né? Como é que eu sei que aquele profissional é um bom profissional, que você está sendo bem assistido com os serviços que ele oferece? Todo profissional, ele é regido por um conselho. A primeira coisa, né, eu falaria com propriedade na educação física, porque já são 44 anos. A primeira coisa é que ele seja portador da sua cédula de identidade. Se assim não for, ele não pode atuar. A atuação dele não é permitida. Como qualquer outro profissional, seja na nutrição, seja na medicina, as pessoas, nós não temos essa cultura, mas podemos, quando nos dirigimos a um profissional e vamos pagar pelos serviços que nos são prestados,
A obrigação, eu posso perguntar, o senhor poderia me apresentar a sua identidade profissional? Normalmente, hoje não se usa muito, mas os médicos colocam atrás do seu birô os seus títulos, suas especializações, seus doutorados. Então, uma coisa fundamental para qualquer pessoa que busca um profissional, seja de educação física, da nutrição, da medicina, é pedir a identidade desse profissional que comprova que ele está autorizado a atuar. E um bom nutricionista, né? O que eu devo levar em consideração para escolher um bom nutricionista? Para escolher um bom nutricionista, você também tem que levar em consideração o cadastro no conselho, tá bom? Hoje em dia você tem uma grande quantidade de universidades, tá? Que estão aparecendo aí no mercado, e essas universidades elas também têm conceito, tá? Então procurar também ver profissionais que saíram de faculdades bem conceituadas, tá? E também a sensibilidade, né? Não tem como você ficar procurando sempre o melhor profissional. Você vai no profissional e vê como ele te tratou, vê as condutas que ele tomou com você, e aí você tem como parâmetro, né? Confiança, é uma troca. Sim. É uma troca. É recíproco isso aí, não tem como você... Normalmente busca-se alguém que já o conhece, que indica, não é? Quando você tem um problema de saúde sério, que você vai, por exemplo, no médico, que ele dá um diagnóstico, você procura a opinião de outros médicos para fechar aquele diagnóstico, entendeu? Então, isso gera uma confiança quando você procura mais de um profissional também. Tem essa perspectiva aí. Temos mais participações agora da Edilma, ela que é de Jardim Piedade. Ela gostaria de saber o seguinte: qual a melhor alimentação para quem gosta, né? Quem gosta de se alimentar bem à noite? Olha, uma dica de um jantar bem. Um jantar, né? Eu digo um lanche pré-sono, uma boa proteína, mais por exemplo, um abacate. Abacate é uma fruta ótima, tá? Você pode bater um abacate com uma boa fonte de proteína com leite, tá? E aí você obtém uma boa pré-sono. Exatamente. Você tem uma boa quantidade de gordura boa, e você também vai ter uma quantidade de proteína para você utilizar durante a noite e evitar catabolismo. Tá? Tem aqui a participação da Rosângela Soares, de Jardim Brasil em Olinda, né? Ela diz que tem ácido úrico e os pés eles estouram, né? São sempre bolhas. Ela fala, qual a causa do ácido úrico? Então, é muito complexo explicar essa bioquímica do ácido úrico. Mas basicamente é porque você está ingerindo muita proteína, tá? Teu corpo ele não está conseguindo metabolizar isso aí muito bem, tá? Você não tem algumas enzimas específicas e ele acaba se acumulando em algumas áreas específicas do seu corpo, tá? É o que é chamado de gota, tá? Então, no final das contas, você tem que diminuir a quantidade de proteína animal que você está ingerindo, porque o problema não é a proteína animal especificamente, o problema é a purina, que é que tem no DNA dos animais. Então, normalmente, você diminui a quantidade de purina, você já tem um resultado bom. Mas um médico especialista, ele pode também prescrever medicações que quelam, o termo é quelar, e ele ajuda também a diminuir essas bolhas e o acúmulo de ácido úrico, por exemplo, nas articulações, que causa dor e tudo mais. E reduzir a carne animal, né? Sim. Reduzir, primeira com certeza. conduta, com certeza, nutricional. Corta logo. Ok, temos uma pergunta aqui. A pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte, né? Quer saber se os convidados já ouviram falar, né, do criolipólise. Vocês já ouviram falar sobre isso e se é ideal para perder peso? Olha, criolipólise é um método, tá, que normalmente quem utiliza é o pessoal da medicina, dermatologia e fisioterapeuta. Não sei se tem habilitação, não sei especificamente, não vou entrar no mérito. Mas, assim, eu considero que os médicos estéticos, eles funcionam, tá? O problema é que as pessoas depositam sua experiência no médico estético, como se a dieta e o treino não fossem essencial. Dieta e treino é 90%. Digamos que o método estético ele está ali só para finalizar o trabalho, para dar uma aparência. É o polimento, entendeu? Então, assim, se você pensar nessa forma cereja do bolo, você vai ter resultado bom. Ok, vou pedir licença agora aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, que foi a nossa enquete de hoje. E a dúvida foi a seguinte: você se preocupa com sua alimentação durante o verão? Olha só, o número dessa enquete a gente vai conferir a partir deste momento. 43% das pessoas que ligaram falaram que tem essa preocupação com a alimentação no verão. 57% falaram que não tem essa preocupação. Então, diante de todas essas informações que a gente repassou hoje aqui, acredito que numa próxima enquete que a gente venha a fazer, esse número vai mudar, né? Porque precisamos sim
ter essa preocupação com a alimentação durante esse período mais quente do ano, assim como a preocupação com a atividade física. Perfeito. A gente agora está na reta final do programa, é o momento de agradecer aqui a participação dos nossos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no programa. Professor Jonas Coriolano, ele que é conselheiro e presidente da Comissão de Saúde do CREF 12. O CREF é o Conselho Regional de Educação Física e é professor de Educação Física da FBV. Professor, muito obrigado por sua participação. Agora o espaço fica aberto para o último recado, são as considerações finais. Fique à vontade. Agradecer mais uma vez o convite que me foi feito e dizer às pessoas, é sempre bom tomar informações, procure o profissional, pense na sua saúde, pense no amanhã, cuide-se. Mais uma vez, muito obrigado. Disciplina. Gostei dessa palavra e vou utilizá-la muito, né, em 2018. E geralmente a gente começa a fazer esse planejamento agora, né, professor? Com disciplina a gente vai longe. Não vai? Com disciplina vai longe. Também queria agradecer... Todos os obstáculos são superados. Também queria agradecer a participação do Rafael Ramos, ele que é nutricionista esportivo. Rafael, muito obrigado também pela participação. Considerações finais, você pode ficar à vontade. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar participando do programa, foi uma experiência incrível, tá? Espero aparecer aqui outras vezes para tentar elucidar a dúvida de mais gente, com outros assuntos. E dizer que dieta não é só no verão, tá? Dieta, ela tá pro ano todo e corpos de verão são trabalhados no inverno, tá? Então, não só para o corpo, mas também a questão da saúde, que é muito importante. Dieta o tempo todo, tá? Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados, a você que está em casa. Muito obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!